Hoje eu quero compartilhar com você 4 passos para você lidar com as fofocas e com jogos de poder sem perder a confiança da sua equipe e sem abrir mão dos seus valores, algo que é tão importante na vida de todo ser humano. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Liderança que Move, um espaço que foi criado para você que é líder ou quer liderar de uma maneira humanizada, autêntica e que gere valor na vida das pessoas, que seja um exemplo para as pessoas, que acredita que o aprendizado contínuo é uma soft skills que te diferencia da maioria das pessoas, porque você investe em conhecimento. E é por isso que está aqui agora, nesse momento, reservando um tempo do seu dia, da sua semana, para investir em conhecimento. O tema de hoje é um daqueles que todo líder viveu ou vive, mas poucos têm coragem de conversar sobre ele. E aqui nós estamos para conversar sobre os assuntos que afligem a liderança. E qual é esse assunto, Aldenira? A famosa rádio peão, a rádio relógio, as conversas de corredores, aqueles grupos de WhatsApp, as interpretações das pessoas e os rumores. E junto com isso, a política da empresa. Quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui já descobriu uma história sobre você, contada por outra pessoa e que percebeu que ela estava completamente diferente da realidade? Isso acontece em todas as organizações. Deixa eu te contar isso. Em todas as organizações. Nas organizações grandes, nas pequenas, nas públicas e nas privadas. Mas hoje eu quero propor uma reflexão diferente. Uma reflexão diferente sobre a fofoca, sim, porque a gente precisa desmistificar isso. Talvez o problema não seja a rádio peão. Talvez seja o ambiente que permite que ela cresça. Já parou para pensar nisso? O ambiente que a gente vai permitindo, vai deixando, vai tolerando, as coisas que a gente tolera e às vezes que a gente até participa. Então, antes dos 4 passos, do porquê a rádio peão existe, eu quero trazer esses 4 passos, eu quero trazer esse porquê. Por que ela existe? Ela existe porque existe uma ilusão muito comum, acreditar que toda fofoca acontece porque existem pessoas mal intencionadas. Às vezes isso é verdade. Existem pessoas que usam a informação para manipular, criar conflitos ou enfraquecer colegas. Sabia disso? Existe. Isso acontece nas empresas e nesses casos aqui, líder, existe uma questão de caráter e responsabilidade. Mas essa não é uma única explicação. Depois eu vou falar sobre isso, da sua responsabilidade sobre isso. Existe uma outra parte, uma outra grande parte de comportamentos que também são encontrados nas organizações, que ela nasce de modelos mentais construídos ao longo da vida. Essa é a segunda situação. Quantas pessoas aprenderam que para sobreviver na empresa precisavam saber mais do que os outros? Quantas cresceram ouvindo que não podem confiar em ninguém? Tem que confiar desconfiando. Que precisam competir o tempo todo, matar o leão, ir para a guerra. Quem já ouviu falar isso? Eu estou me preparando para ir para a guerra. É isso. Que informação é poder. Tem gente que também fala isso. Informação é poder, então ele precisa saber tudo antes. Essas crenças moldam comportamentos. Muitas vezes a pessoa alimenta rumores sem perceber. Ela acredita que está apenas se protegendo. Alguns modelos mentais muito comuns são, deixa eu dizer alguns aqui para vocês. Se eu não souber primeiro, vou ficar para trás. É uma crença, é um modelo mental. Não posso confiar totalmente nas pessoas. É o confiar desconfiando. Quem aparece mais, cresce mais. Então, o fulano não pode crescer, eu tenho que colocar ele na geladeira, tenho que cortar as asinhas dele. Se o outro ganha espaço, eu perco o meu. Aí é uma questão de insegurança sua e que você coloca no jogo e cria esses ambientes. Outra, é melhor ouvir
pelos corredores do que perguntar diretamente para a pessoa, porque ela vai se defender. Perceba como essas crenças alimentam uma cultura de medo, comparação e competição. E é justamente nesse ambiente que a Rádio Peão, a Rádio Relógio, ela encontra espaço para crescer. Mas também precisamos ter maturidade para reconhecer que nem todo comportamento nasce apenas dessas crenças. Como eu disse lá no começo, às vezes existe uma escolha consciente de manipular. E como líderes, precisamos desenvolver uma palavra muito importante: discernimento e sabedoria. Nem tudo é medo, nem tudo é má intenção. Cada situação existe uma resposta diferente, líder. Então é por isso que nós estamos aqui falando sobre esse assunto. O papel do líder não é adivinhar a intenção das pessoas, é construir uma cultura onde esses comportamentos encontrem cada vez menos espaço. E como é que eu posso fazer isso, Aldenira? Vou já te explicar. Mas lembre-se, onde falta comunicação, sobra imaginação. E onde sobra imaginação, a Rádio Peão encontra espaço para crescer. E agora nós vamos para os 4 passos para lidar com a Rádio Peão ou a Rádio Corredor. Vamos para o primeiro passo. Comunique antes que a especulação comunique. Se antecipe, comunique você. A ausência de informação sempre será preenchida. Não se iluda. Quando a empresa não comunica, as pessoas elas criam versões. A imaginação flui. Quando o líder se cala, o corredor fala. Se existe uma mudança acontecendo, explique o que pode ser explicado. Às vezes você não tem todas as respostas e está tudo certo. Então, o que pode ser falado, você fala. E quando não houver resposta, diga isso com honestidade. As pessoas preferem ouvir com honestidade, com verdade. Ainda não sabemos do que ficar imaginando. Transparência não elimina todos os rumores. É isso, porque tem pessoas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é família, né, de tudo quanto é crença, mas ela reduz muito o espaço para eles, muito espaço por rumores. Então, lembre-se desse primeiro passo. E agora nós vamos para o segundo passo. Não alimente a fofoca. Líder, todo líder que recebe algum comentário sobre outras pessoas, nessa hora que você recebe esses comentários, você tem uma escolha a fazer. E isso você precisa ter consciência disso. Você vai participar da fofoca ou você vai educar a cultura que você quer. Se alguém chega dizendo, você ficou sabendo que fulano fez isso, isso e isso, experimente perguntar. Você já conversou diretamente com ele? Essa pergunta muda completamente a conversa. Você não entra na fofoca. Quando o líder ele vai participar da fofoca, ele legitima esse comportamento. Ele diz que esse comportamento é permitido e ele vira cultura. Quando o líder conduz a conversa para fatos, ele fortalece uma cultura de respeito. E esse é um papel seu, líder. Você é o exemplo, você é quem está ali inspirando pessoas, instruindo e educando pessoas. Ok? E vamos para o terceiro passo. Entenda a política da empresa sem entrar no jogo. Toda organização possui uma política. Porque toda organização possui o quê? Pessoas. E onde existe pessoas, existe interesses. Existem decisões, existem relações de influência. O problema não é compreender esse ambiente. O problema é abandonar seus valores para fazer parte dele, entendeu? Influência é diferente, muito diferente de manipulação. Construir relacionamentos é diferente de fazer alianças para prejudicar pessoas. E eu atendo muitos mentorados meus vêm com essa fratura, com essa dor, com essa mágoa, que isso afeta a crença de identidade da pessoa. Um líder maduro entende a dinâmica da organização, mas continua tomando decisões coerentes com seus princípios, com seus valores.
Sua maior influência sempre será a sua credibilidade. Não abra mão da sua credibilidade. A confiança, ela demora a ser construída, mas ela é fácil para ser perdida. Veja como você quer ser lembrado pelas pessoas. E agora nós vamos para o quarto passo. Construa confiança todos os dias. Esse talvez seja o passo mais importante. Quanto maior a confiança, menor é o poder da Rádio Peão. Você sabia disso? Você vive isso? Experimenta isso na sua empresa? Porque quando existe confiança, as pessoas procuram o líder antes de acreditar no corredor. Confiança não nasce de um discurso, ela nasce da consistência, ela nasce da coerência, ela nasce da transparência e da justiça que você usa diariamente, da forma como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. A Rádio Peão, a Rádio Corredor, ela perde força com a verdade. Ela perde força quando a verdade é uma cultura, ela circula mais rápido do que os boatos. Quando tem a transparência, quando tem a autenticidade, a humanidade. Então, é assim que você vai lidar com essas situações dentro da empresa. Mas você, o exemplo, começa por você. E agora eu vou trazer uma reflexão prática aqui para vocês, fazendo alguma pergunta. Quero deixar essas perguntas para você refletir. E a primeira é, na sua equipe, as pessoas, quando elas têm algum problema, alguma situação, ela pergunta para você ou elas preferem perguntar para os colegas? Já parou para pensar nisso? Quando surge um rumor, você reage emocionalmente ou procura entender onde ele nasceu? Ou você já vai acreditando ali, já vai agindo de qualquer maneira, afetando as pessoas? Outra coisa, sua cultura incentiva a confiança ou a competição? Talvez você seja o ponto focal dessa situação na sua empresa. E aí eu quero agora trazer uma prática muito fácil, muito simples para você, que é o seguinte: quando você ouvir alguma coisa na Rádio Corredor, você fazer duas perguntas. Qual é o fato e qual é apenas uma interpretação? Porque o fato é uma coisa, a interpretação é outra. Fato é o que realmente aconteceu, a interpretação é que a pessoa traz para você. E isso muda completamente a conversa, a qualidade dessa conversa. E aqui, gente, eu quero trazer para você mais uma informação e também uma possibilidade de crescimento. Eu tenho um treinamento chamado Modelos Mentais Limitantes, que é o segundo treinamento dos meus 4 módulos do treinamento Soft Skills, que ele nasceu a partir da minha pesquisa de doutorado. E um dos pontos que eu identifiquei vem o autoconhecimento, modelos mentais limitantes, comunicação assertiva e afetiva e depois liderança e trabalho em equipe, onde eu trabalho a cultura ganha-ganha. Foram esses pontos que eu identifiquei que atrapalham muito o desenvolvimento e crescimento de equipes de alta performance e de ideias maravilhosas, importantes. Então, se você tem interesse, você quer saber mais sobre os seus modelos mentais limitantes, quer tomar consciência, quer mudar esse comportamento e também quer identificar isso dentro da sua equipe para você trabalhar e desenvolver, poder instruir e crescer, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar esse treinamento, tá? E isso pode te ajudar muito e ajudar também a sua equipe. Esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês. E aqui eu quero deixar também uma mensagem para você, para a gente ir finalizando aqui a nossa live. Você nunca vai controlar tudo que as pessoas dizem, mas pode influenciar profundamente a cultura que ajuda a construir. A Rádio Corredor, a Rádio Peão perde força quando cresce a confiança. A política perde poder quando o líder fortalece seus valores. E líderes que realmente movem pessoas são aqueles que sabem de todos os bastidores. São aqueles que criam um ambiente onde a verdade circula com mais rapidez do que os boatos. Se essa live fez sentido para você, compartilhe com outro líder que também enfrenta esse desafio.
E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do YouTube, acione ali o sininho para que você saiba quando eu estiver online. Me siga aqui no LinkedIn, nas minhas redes sociais, Instagram. Conhecimento para mim é o meu maior valor e eu gosto de transbordar conhecimento. E sempre você também pode ser um canal de florescer, de crescer, de impulsionar essa liderança que move, essa liderança humanizada, autêntica, verdadeira e que influencia positivamente as pessoas. E aqui eu gosto também muito de ouvir os seus comentários, né? Você trazer suas contribuições. Eu gosto de ler cada opinião que você traga, gosto muito de ter a sua presença aqui. Parabéns! Mais uma vez, parabéns por você estar aqui investindo em conhecimento, em crescimento, em estar refletindo e tomando consciência de padrões que muitas vezes nós aprendemos no dia a dia, mas a gente só reproduz e a gente nunca questionou se isso gera uma cultura produtiva, grande, que move, com alta performance, ou isso está minando as suas forças, está deixando a sua equipe paralisada, a sua empresa com um crescimento mais baixo. Investir em pessoas é algo extraordinário e fantástico. E a primeira pessoa importante que precisa de ser alimentada é você. Parabéns por você estar aqui e até a nossa próxima live da série Liderança que Move.